Saudações, meu amigo Anísio, camarada de luta e de paz, que dedica uma vida inteira em prol de uma sociedade justa e igualitária. Parabéns pelos anos intensivamente vividos em prol de um mundo melhor para todas e todas. Feliz aniversário. Muito me incomoda o momento que estamos vivendo. Por todos nós, mas principalmente por camaradas que, como você, sofreram na pele a covardia da ditadura. Estamos vivenciando uma escalada autoritária provocada por um governo constituído dentro do processo democrático e que, desde a disputa eleitoral, utilizou-se de subterfúgios criminosos, como podemos ver agora nas denúncias em relação ao vazamento de informações da Polícia Federal, as fábricas de informações falsas, as fake news e os robôs na internet, tudo para alcançar o poder. Em um pleito com abstenção recorde, somado a brancos e nulos, indica a insatisfação de mais de 40 milhões de brasileiras e brasileiros, seja com os candidatos postos, ou seja até mesmo com a democracia como está. Um candidato que já evidenciava não ter nenhum apreço ao que é democrático foi eleito. Feito a sanha, o que não faltam são decretos e medidas provisórias e discursos que atentam contra o que é de interesse público. A saúde, as reservas ambientais, a floresta amazônica, as terras indígenas e quilombolas, a legalização de terras públicas para grileiros e a anistia de agentes públicos por possíveis erros durante a pandemia da Covid-19. E ao mesmo tempo que outros flexibilizam a compra e o porte de armas, bem como de munição, armando parte da população que ainda lhe serve de apoio, ou seja, decretos e medidas provisórias que, na verdade, cooperam para o seu próprio benefício, em benefício dessa base que, cada dia mais, tem se demonstrado um verdadeiro conglomerado de milícias de caráter nazi-fascista. Sei que para você deve ser enojante ver a profunda admiração que o ainda presidente tem pelo lado mais obscuro da ditadura, os assassinatos e torturas dos presos políticos. Muitos dos seus amigos tombaram em batalha, outros sequer puderam ter suas mortes atestadas, mas o ainda presidente esbraveja que a ditadura errou porque matou pouco. Em sua atuação insignificante no Congresso Nacional enquanto deputado, mamando nas tetas do Estado e nas regalias vergonhosas da classe política, deixou seu registro, exultando em elogios um dos maiores torturadores do regime militar brasileiro. Primeira manifestação pública em que rege a Constituição de 88, dentro da Casa do Povo. O ainda presidente é um escárnio às famílias e amigos que ainda choram seus mortos e desaparecidos. E o que esperar de uma gente dessa? Há um ditado popular que diz que as pessoas só podem dar o que elas têm. E um provérbio bíblico que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Pouco nos espanta que o ainda presidente esteja envolvido em manifestações que pedem a volta da ditadura, que pedem o fechamento do Congresso e do STF, que tem por bandeira o AI-5, e agora mais sofisticadamente pedem um regime democrático militar, que, diga-se de passagem, já está posto. Meu amigo, uma nação precisa se apropriar da sua história para escrever um bom presente e um futuro. Já nos dizia você em seu livro Onde Foi que Vocês Enterraram Nossos Mortos, sobre a lei da anistia, que nada fez senão isentar os criminosos servidores do Estado, exprimindo a conta não acertada do Brasil com a ditadura. Não trouxe reparação alguma aos familiares e amigos, aos mortos, aos desaparecidos. Até mesmo a memória lhes foi e lhes é negada. A construção de memória cumpre fundamental papel na formação de consciência histórica e cultura política numa nação. A falta de consciência histórica impõe vulnerabilidade, arquiteta a cena como de um bêbado vacilante que entre um cambaleio e outro pode voltar a cair numa pedra que já havia tropeçado. Se há uma intencionalidade do Estado ou não em sua omissão, ela se concretiza na insensibilidade das pessoas quanto ao terror que foi a ditadura e permite que permaneçam dúbias e anestesiadas ante a instauração de um próximo governo autoritário. Mas você, camarada, é memória viva que apenas com seu estar resgata os fatos dos tempos de chumbo. Que a todo momento, com sua incansável luta, reivindica uma sociedade justa e igualitária. Talvez padres e pastores
não tenham se indignado tanto quanto você se indignou nesses dias de pandemia. As pessoas estão morrendo, morrendo. É preciso fazer algo. Você me falou em uma de nossas conversas. E fazer algo é coisa que você não negligencia. Hoje, ainda continua fazendo. Agradeço a Deus a oportunidade de poder lutar ao seu lado no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu e a sua importantíssima contribuição com o site Documentos Revelados. As pela vitória sempre, camarada. Feliz aniversário. Oremos juntos pela vida financeira. Não se preocupe comigo, mas eu não volto mais pra casa não. Mas eu não volto mais pra casa não. Não se preocupe comigo, mas com o que me aconteceu. Eu sumi e eles podem levar um outro filho seu. Sem corpo, sem prova, sem prova, sem crime. O sal da lágrima fica no gosto, que é o costume da língua. Em duas falas diferentes, mãe Jacari, da Praça de Maio e outras tantas por aí. Entre conflito e decisão, entre conflito e decisão, as vítimas não encontradas, somos todos nós, os que não demos a Deus e nem rezamos, nos cemitérios clandestinos da justiça. Aloysio Palmar nasceu em 24 de maio de 1943, em São Fidélis, no norte do estado do Rio de Janeiro. Seus primeiros contatos com questões sociais foram por meio das obras de Graciliano Ramos e Jorge Amado. Com 15 anos, ele teve o seu primeiro contato com o marxismo, por meio de um grupo de operários calceteiros do PCB que pavimentavam as ruas da sua cidade. Com 16 anos, a sua família se muda para São Gonçalo, na Grande Rio. Ali, Aloysio se insere no movimento estudantil e tem seus primeiros contatos com movimentos populares. No mesmo ano da mudança, ele vivenciou a Revolta das Barcas ocorrida em Niterói, que foi uma revolta da população contra o péssimo serviço oferecido pela companhia de travessia entre Rio e Niterói. A estação das barcas foi totalmente destruída, e os revoltosos ainda marcharam em direção à residência do empresário dono das barcas. Aloysio conta que esse foi um evento de grande influência na sua tomada de consciência política. Em 61, com a renúncia de Jânio Quadros, setores da sociedade, principalmente uma ala golpista militar, defendiam a ruptura jurídica, impedindo a posse de João Goulart, que era o vice, e convocando novas eleições. Por outro lado, houve a campanha da legalidade liderada por Brizola, principalmente ocorrida nos estados do Sul e Sudeste. No Rio de Janeiro, Aloysio participou da resistência pela manutenção da ordem constitucional, ou seja, pela sucessão de Jango ao cargo da presidência. Nessa época, o principal veículo de formação intelectual era o ISEB, que era uma instituição vinculada ao Ministério da Educação. O ISEB era voltado ao estudo e divulgação das ciências sociais no país. Dentro do ISEB, a perspectiva dominante era do nacional-desenvolvimentismo. A ideia era basicamente industrializar o Brasil por meio de um projeto de industrialização liderada pela burguesia industrial e apoiada pelas classes populares. Isso em contraposição ao projeto retrógrado das elites latifundiárias e do imperialismo. As reformas de base propostas pelo governo de João Goulart seguiam essa tese. Nessa época, Aloysio circulava entre os diversos setores e organizações da esquerda, mas convencido de que o caminho ao socialismo seria pacífico, ele filia-se ao PCB em 1962. O PCB, influenciado pelas teses da Terceira Internacional, assumia que era necessário o país passar primeiro por uma revolução burguesa antes de uma revolução socialista. Então o governo Jango iria realizar as reformas estruturais, abrindo caminho para a modernização do país e com isso para um projeto socialista de sociedade. Entre 62 e o golpe em 64, Aloysio foi dirigente estudantil em Niterói e foi um dos responsáveis pela implantação do PNA na região, que utilizava o método Paulo Freire para alfabetizar a população e educar para a solução de problemas sociais à sua volta. Em 1º de abril de 64, mobilizando a paranoia típica da Guerra Fria para influenciar a sociedade, o projeto nacional desenvolvimentista foi atropelado por tanques e militares, apoiado pelas elites agrárias e pela elite industrial, que o projeto nacional desenvolvimentista acreditava ser uma aliada, além da ação dos Estados Unidos, que hoje é comprovada. Nos primeiros anos do golpe, Aloysio mantém as suas atividades, já que ele trabalhava e era estudante de Ciências Sociais na Federal Fluminense. Ele buscava meios de fazer resistência ao golpe. Produzia o jornal Resistência no quarto que dividia com um colega e tentava reorganizar as bases do partido aqui e ali, tomando os cuidados para não ser pego. Junto com Apolônio de Carvalho e Nicolau Abranches, seus colegas de partido, eles publicavam o jornal semanário Avante, que além de denunciar os crimes da ditadura,
também combatia as teses do Comitê Central do PCB. Rapidamente ocorria sua ruptura com as teses do nacional-desenvolvimentismo. A fundamentação teórica dessa ruptura, de acordo com ele próprio, foi principalmente o livro de Caio Prado Júnior, A Revolução Brasileira, e o livro de Regis Debré, Revolução na Revolução. Debré apontava o foco guerrilheiro como tática de mobilização e conscientização das massas. Nesse momento surgem dissidências do PCB em vários estados, todos compreendendo a impossibilidade de uma aliança com a burguesia nacional e, consequentemente, os limites de um projeto nacional desenvolvimentista. Nesse sentido, o único caminho para a superação dos entraves estruturais e das desigualdades do Brasil seria a construção do socialismo. Em fevereiro de 1967, o Aloysio ajuda a organizar o baile da UNE no Sindicato dos Operários Navais do Rio, para arrecadar fundos para a criação de uma gráfica clandestina. Nesse baile, os estudantes entoaram uma versão alternativa da marchinha de carnaval Máscaras Negras. Tanto riso, oh, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Imagina se a milicada ia aguentar a zoação. O DOPS baixou no sindicato, prendeu muita gente, o Aloysio fugiu, conseguiu comprar uma impressora, mas a gráfica nunca chegou a ser montada. A repressão se aprofundava. A atuação política do Aloysio já se tornava insustentável. Mesmo tomando os cuidados de não visitar os seus familiares, a repressão invadiu a casa dos seus pais mais de uma vez, levando seus irmãos, o mais novo tendo 15 anos, e submetendo os dois a interrogatório. Já com o nome visado pelos serviços de inteligência do Exército, não restava outra alternativa ao Aloysio senão radicalizar a sua luta. Como dirigente da dissidência comunista do Rio de Janeiro, que mais tarde veio da origem ao MR8, Aloysio ficou responsável por montar um foco guerrilheiro no interior do Paraná, com apoio da dissidência comunista paranaense. Aí eles dividiram o grupo que ia fazer as ações urbanas no Rio e o grupo que ia fazer a guerrilha rural no Paraná. Aloysio foi para o oeste paranaense junto com outros camaradas e passaram um ano na mata do Parque Nacional do Iguaçu, fazendo o reconhecimento do território. E principalmente estabelecendo uma rede de apoio com os agricultores e os trabalhadores rurais da região. Ele conta que muitas vezes eles foram recebidos com muita solidariedade por esses trabalhadores, que davam refeições para eles e muitas vezes abrigos também. Alguns deles, inclusive, queriam ser recrutados para a guerrilha, mas ainda não era o momento de recrutar mais forças. E na verdade esse momento nunca chegou. Em fevereiro de 69, membros do Colina, Comando de Libertação Nacional, foram capturados e várias pessoas passaram a ser caçadas, inclusive um dos dirigentes da dissidência comunista do Rio. Era questão de tempo, então, até a repressão ter informações sobre o foco no oeste paranaense. Aí, durante os trabalhos de desativação da estrutura do foco, o Aloysio foi preso. Ele e seu colega Mauro tinham acabado de evacuar os equipamentos deixados na casa de um dos contatos. Então o carro estava cheio de livros subversivos, todo livro é subversivo para a ditadura, e armamentos. Nas proximidades da rodoviária de Cascavel, Mauro bateu em outro carro. Aí o Mauro foi procurar um mecânico para fazer o orçamento e o Aloysio ficou ali por perto para ficar de guarda no carro. Ele foi reconhecido, gritaram lá, comunista aqui, e foi preso. Sobre esse primeiro momento, ele conta que ele foi torturado em um pau de arara, enquanto era afogado com um pano sobre o rosto e jogavam água com uma mangueira. Mas como ele havia caído sozinho, e os militares não conheciam a história dele, não fizeram associação direta entre ele e a dissidência do Rio. A única evidência que eles tinham era um carro subversivo. Antes dele ser completamente sumariado nesse processo, seus companheiros da dissidência comunista do Rio caem. E só assim conseguem fazer a ligação entre ele e essa organização. O CENIMAR, que é o Serviço de Informações da Marinha, foi até o presídio do AU, que era onde ele estava no Paraná, para levar até o Rio. No Paraná, antes de ser levado para o Rio de Janeiro, ele passou por vários presídios e centros de tortura, como o Batalhão de Fronteira de Foz do Iguaçu, o DOPS e o presídio do AU em Curitiba. No presídio do AU, ele ficou em uma cela onde a maioria eram estudantes. Foi aí que uma freira solidária da luta fez uma ponte entre Aloysio e a sua esposa, Eunice. Agora Aloysio era pai da sua primeira filha, Florita. Também foi na AU que Aloysio conheceu Alberi Vieira dos Santos, um ex-sargento gaúcho que atuou na Guerrilha de Três Passos, que foi o primeiro movimento armado contra a ditadura. Mesmo mal conhecendo o Aloysio, o Alberi convidou o Aloysio para um plano de fuga. Nas palavras de Aloysio, um plano escalafobético. Mas ele não confiou no Alberi e acabou não aceitando. No Rio de Janeiro, ele foi levado para o Centro de Tortura de Ilha das Flores, onde ele foi torturado até a hora das audiências no Tribunal Militar da Marinha. Do Tribunal Militar da Marinha, ele e seus companheiros do MR8, que junto às dissidências comunistas do Rio e Niterói, foram encaminhados para o presídio de Ilha das Cobras.
No presídio de Ilha das Cobras, eles ficaram em uma caverna transformada em cela até agosto de 1970, quando foram condenados pelo Tribunal Militar. No ato de condenação, o MR8 ficou de pé e entoou o hino da independência. Foram então levados ao presídio Cândido Mendes, em Ilha Grande. Foi durante um castigo na solitária desse presídio que a Luísa ouviu por um radinho clandestino que a VPR tinha sequestrado o embaixador suíço. Mas durante a noite, tentando abaixar o volume do rádio, ele acabou aumentando. Era a hora da ronda, os guardas aprenderam o rádio. E aí ele acabou não acompanhando as negociações. Então ele não soube que o nome dele estava na lista que ia ser trocada pelo embaixador. Mas claro que ele não teve dúvidas, ele aceitou. 70 presos políticos foram enviados para o Chile em troca do embaixador suíço em janeiro de 71. Naquele momento, o Chile vivia um momento ímpar de mobilização social com a via chilena ao socialismo, da Unidade Popular de Salvador Allende, que em 1973 também sofreu um golpe militar. A Luísa ficou no Chile até 72, quando ele estabeleceu contatos para voltar à luta no Brasil. Ele embarcou em um avião com destino a Buenos Aires usando um disfarce que uma amiga sua, atriz de telenovelas no Chile, tinha feito para ele. Já na Argentina, a Luísa foi para Campo Grande, em Misiones. Lá ele comprou um sítio que ia servir de base logística para futuras ações. Mas ele levava uma vida comum, como um plantador de chá missioneiro, então ele acabava não levantando muitas suspeitas. Até que no final de 72, o movimento agrário missioneiro, que agrupava plantadores de chá da região, radicalizaram sua luta por melhores preços na colheita. Por precaução, a Luísa abandonou a região e foi para a capital de Misiones, Posadas. A Luísa leva então a sua esposa e sua filha para Posadas, onde ele abriu uma tornearia que ia servir tanto a VPR quanto ao ERP argentino. Em janeiro de 74, a Luísa deixou Posadas para encontrar com seu amigo Ceará em Buenos Aires. Enquanto ele esperava seu amigo, ele decidiu caminhar pela capital argentina. Foi assim que ele encontrou o Alberi, aquele mesmo do AU, que convidou ele para um plano de fuga, e Onofre Pinto, um dos fundadores da VPR. A Luísa então entrou em um café para tentar não ser visto, mas Alberi entrou atrás, encostou ao seu lado no balcão e contou, sem discrição alguma, que ele estava coordenando uma entrada no Brasil de um grupo de guerrilheiros para a reativação do foco no Parque Nacional do Iguaçu. Ele disse ainda que sabia da atuação do Aloysio na região de Misiones e queria recrutar ele para a ação. Aloysio marcou um encontro com ele mais tarde, mas ele estava desconfiado do Alberi e meteu o pé para Misiones. Após o golpe do Chile em 73, foi organizada a Operação Cóndor, em que as ditaduras da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia e Brasil integraram seus sistemas de inteligência e repressão com o apoio dos Estados Unidos. Em 74, Posadas estava repleta de espiões do Brasil, do Chile, da Argentina e do Paraguai. Mas a AAA, uma organização fascista de extermínio de opositores, naquele momento representava uma ameaça maior. A Luísa e sua família, então, fugindo do cerco missioneiro, vão para a cidade de Resistência, no Chaco argentino. Moraram 5 anos em Resistência, onde tinha uma fábrica de soda, até a anistia do Brasil em 79. Nessa fase do exílio, a Luísa quase não tinha mais atividades militantes, buscava apenas sobreviver e preservar sua família. Ele relata que era a ruptura, o desenraizamento do universo de referências que dera sentido à minha vida nos últimos anos. A derrota de um projeto político e pessoal me levava a representar um novo papel. Finalmente veio a anistia. A Luísa voltou para Foz do Iguaçu com a sua família em setembro de 79. Finalmente era o fim do exílio e da clandestinidade. Era o momento de pesar as perdas e lutar uma nova luta contra a ditadura. Em Foz, ele primeiro escreveu para o jornal Hoje Foz, onde conheceu Adelino, Gessé e Juvencio Mazzarolo. Em 80, esse jornal foi vendido a um político ligado à antiga Arena, e aí os 4 foram demitidos. Eles se tornaram sócios e montaram o jornal Nosso Tempo, que tinha uma linha editorial crítica à ditadura, atacando principalmente o prefeito, interventor federal nomeado para a cidade, e as ações da Itaipu Binacional, as condições de trabalho e vida dos operários de Itaipu, as desapropriações dos camponeses e a condição dos indígenas da região. Ainda sob a ditadura, em 84, Aloysio pesquisava o paradeiro dos desaparecidos da ditadura, principalmente o grupo da VPR, de Daniel Carvalho, Joel Carvalho, Henrique Rugia, José Lavecchia e Vitor Ramos, liderados por Onofre Pinto. Nessa época, Aloysio já suspeitava que o Alberi era do canil da ditadura, um cachorro dos militares. Em uma matéria publicada no jornal Nosso Tempo, em 84, ele sugeria que o grupo havia sido atraído por Alberi para uma armadilha armada pelo exército nas proximidades de Santo Antônio do Sudoeste. Em 1993, Marival Chaves, ex-agente do Centro de Informações do Exército, envia informações sobre o paradeiro da VPR para o grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro.
Ele confirma que Alberi era um agente infiltrado e que os 5 militantes foram mortos em uma emboscada, e que Onofre havia sido levado para o batalhão de fronteira de Foz do Iguaçu e lá foi torturado e morto. Ainda assim, foram anos de pesquisa até resolver o caso, que aponta o general Curió como chefe da operação de extermínio. Em 2004, Aloysio ajudou a organizar a busca pelos corpos realizada pela Comissão de Desaparecidos da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. O local aproximado da chacina foi no Parque Nacional do Iguaçu, na Estrada do Colono, entre Serranópolis do Iguaçu e Capanema. Apesar das buscas, os corpos nunca foram encontrados. Bom, a trajetória da vida do Aloysio Palmar, a sua atuação política e a história das investigações pelos desaparecidos da VPR foi extremamente resumida nesse vídeo. Se você realmente quer conhecer mais sobre Aloysio Palmar, sobre as investigações sobre o paradeiro dos militantes da VPR, da solidariedade dos militantes da esquerda latino-americana que lutavam contra as ditaduras que violentavam a nossa América, então você vai querer ler esse livro. Atualmente, Aloysio continua a nossa luta pela construção de uma sociedade justa, livre e igualitária. Seus esforços se concentram no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu e no portal digital Documentos Revelados, onde documentos confidenciais dos aparelhos da ditadura encontram-se disponíveis ao público. Forte abraço, Aloysio. Venceremos!